Pathos era a mesma coisa que Júpiter pelo layout, exceto pela bola azul escuro ao invés de verde. A primeira coisa que eu percebi foi que todos os ícones casuais do nível foram substituídos por uma pedra azul e algum tipo de favo de mel laranja. Tinha também um ícone que tinha parte do ícone da selva, mas eu não pensei muito sobre isso. Eu chequei o outro lado do mapa para ver o novo monstro, e ao invés de Redora, havia Biollante. Mas isso não podia estar certo. Godzilla vs Biollante não tinha saído até 1989, e esse jogo foi feito em 1988. Talvez Toho havia colocado Biollante no jogo para criar ansiedade para o filme do próximo ano, mas mudou de ideia? Tentei pensar nas anomalias do jogo, de todas as formas que eu podia, mas isso provaria ser um esforço inútil. A canção do mapa de Pathos foi a primeira canção que eu ouvi do jogo. Assim como a maioria das canções, ela era difícil de ser descrita, mas eu vou tentar. Começava bem lenta, cheia de suspense, mais lenta que qualquer canção do jogo, mas a cada 20 segundos ou menos, o jogo fazia um barulho de batida altíssimo e o tempo da canção mudava. Era como se o compositor aleatoriamente tocasse parte de 5 canções diferentes, mas com o mesmo instrumento. Movi o Godzilla por um dos tantos ícones de pedra azul que substituíram os ícones da selva, e comecei a fase. O jogo parecia uma montanha azul no fundo, com um planeta vermelho sangue no céu, mas algo estava diferente em relação às montanhas. Elas tinham um aspecto de papel amassado. Eu achei que fosse um glitch que havia afetado elas, mas parecia muito intencional. Rapidamente, percebi algo sobre a nova fase. Não haviam inimigos, nem mesmo obstáculos. Eu deveria também mencionar que isso foi onde o medidor de pontos começou a bugar além da compreensão. Mas isso não me incomodou, pois nunca fui de ligar para os pontos. Então, sem ter foco em nada, eu comecei a ouvir a música enquanto andava pelo nível, sem opção alguma. A música tinha um sentimento de tristeza. Devia ser agradável se eu ouvisse ela em um jogo normal. O nível continuou por 3 telas, mas sem obstáculos. Eu concluí muito rápido. Eu tentei os outros níveis desse mesmo tipo para ver se algum deles tinham inimigos, mas não havia nenhum. Havia pouco para se ver nas montanhas azuis, então eu tentei o outro tipo de nível. Comecei nos níveis laranjas e meus olhos foram atingidos por um grotesco background de olhos laranjas tumorosos. O céu era o mesmo que o chão. Então eu presumi que o jogo indicava que aquela fase se passava em um tipo de caverna. Os únicos inimigos eram os matangos, mas como você viu, os bastardinhos estavam por toda parte. A música certamente não ajudou, uma mistura de sons de arranhão e batidas de bateria que soaram como um tema de monstro em um filme de terror. Após completar a fase, tentei evitar jogar por esses níveis sempre que pude. O mapa era curto, e faltavam poucos minutos até que uma revanche com Ghizorah e Mogra, mas dessa vez, seus corpos e ataques eram vastamente variados. Lutei contra a Mogra primeiro. O novo Mogra tinha uma leve semelhança ao Alien do Pascógula. Era meio que como lutar contra a Mothra, mas isso se movia mais graciosamente. Ele atacava com giros e seu tentáculo frontal com uma forma de saca-rolhas. E ainda tinha um olho, que agora era substituído pela broca. Aquela aberração manca que havia substituído Ghizorah e a nova besta era mais do que um desafio. Isso corria, pulava em um passo rápido, constantemente balançando seus braços, fazendo-se difícil de se aproximar dele com tanta certeza. Tentava me prender nas paredes, irritante como sempre. Eu o derrotei usando uma combinação de chicotadas com a cauda e o uso contínuo do raio de calor. Eu os derrotei, e agora ia lutar contra o Titanossauro. Mas quando comecei a luta, o Titanossauro não estava onde deveria estar. O jogo simplesmente voltou para o mapa com a peça do Titanossauro faltando. Não havia mais ninguém para lutar comigo. Apenas Biollante. Então, eu rapidamente comecei a batalha. Fiquei muito surpreso por Biollante começar a luta em sua forma de rosa. Ele era imóvel e usou seus tentáculos para me afastar do corpo principal, o que causava maior dano. Como esperado, ele tomou sua forma final após muito dano, e a figura parecia muito bem feita para estar em 8 bits. A técnica de batalha era a mesma, exceto que agora Biollante podia se mover.
ainda que mais lentamente que qualquer outro monstro. Ser atingido por seus tentáculos causava mais dano agora, e Baiolante podia cuspir ácido, o que eu tentei desviar, como na Screen Cap. Não foi mais difícil de derrotar do que o Titanossauro. Durou apenas 2 rodadas, mas quando o Baiolante se foi, a música havia parado, e havia um novo ícone. Aquele ícone não estava ali antes de eu derrotar o Baiolante. Parecia uma máscara tribal vermelha, e eu tinha a sensação de pavor quando eu o vi. Mas desde isso, substituir a base só foi uma maneira de sair de patos. Movi o Godzilla para o favo e iniciei o nível. Tinha um visual infernal, sem céu e com chamas queimando tudo. O fogo pareceu mais real do que tudo que eu já vi no NES. Havia ali uma música, na forma de uma batida lenta, lembrando batidas de um coração. Todo o texto no topo da tela, a barra de vida havia sumido. No lugar, havia apenas um pequeno texto no meio da tela que dizia: corra. Meu sentimento de pavor se intensificou. Eu, cauteloso, andei pelo nível, mas como as montanhas azuis, não haviam inimigos. Eu passei alguns minutos antes de pensar: correr? De quê? Da primeira vez que me atingiu, eu nem tinha percebido. Ouvi um barulho do lado de fora do meu quarto e me virei para ver se algo havia caído. Quando olhei de volta, o Godzilla estava morrendo. Achei que fosse só um glitch, mas não iria jogar sem o Godzilla. Então reiniciei o jogo e fui para a tela de códigos. Já disse o quão aterrorizante a música da tela de códigos era? Se você jogou esse jogo, você sabe o que eu tô falando. Não cai bem com o clima do jogo. É mais como de um jogo de terror. Talvez eles tenham feito isso para impedir as crianças de trapacearem. Eu estava meio irritado a esse ponto, pois pensei que teria que lutar contra todos os monstros novamente. Mas não aconteceu. O jogo começou bem de onde eu comecei. O nível do cara vermelha. Então, tentei novamente. Quando eu vi a coisa. Sabe aquela sensação que você sente quando está em perigo extremo? Começa a reconhecer e a tensão faz fluir a adrenalina em suas veias. E todos os seus nervos começam a ficar muito mais frios. Esse foi o sentimento que eu tive quando tirei esse screenshot. Nunca tinha visto todos os filmes do Godzilla, mas eu estou certo de que aquilo não estava em nenhum deles. Tinha que ser algo dos criadores. Mas que tipo de mente doentia colocaria aquilo num jogo infantil? Por puro cagaço ou pela carga de adrenalina, eu tentei correr o mais rápido possível para fugir daquela coisa. E aquilo corria muito bem. Tão rápido que se você visse isso, você certamente iria morrer. E quando eu digo morrer, eu digo que o monstro morre instantaneamente se a criatura te tocar. Uma vez que voltei pro mapa, estava com tanto medo que estava extremamente tentado a desligar o jogo e tentar fingir que isso nunca aconteceu. Eu não podia acreditar no que havia visto. Isso não devia ser nem mesmo real. E mesmo que eu quisesse continuar, ainda tinha que chegar ao Mothra. Passando por esse nível de corrida, mas eu fiquei inativo por alguns minutos na tela do mapa. Meu medo estava sendo substituído por uma curiosidade. Que porra foi essa? Como seria o resto do jogo? Eu apenas tinha que derrotar esse nível com o Mothra, e então estaria no próximo mundo. Mas quando eu movi Mothra para a cara vermelha, o jogo registrou que eu havia passado de fase. Eu estava aliviado. Tentei me preparar para o próximo mundo, que se chamava Trance.